Fala galerinha do CN Física, tudo bem com vocês? Aqui é o Kelvin, junto com a turma dele de Física aqui, que é o Pedro, o Silvio e o Wellington, que são meus grandes amigos aqui da turma CN Física da UEPA. Estamos fazendo mais uma videoaula para vocês sobre eletricidade. Eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo aí, que vai ser feito com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. E aí galera, boa noite mais uma vez. Então, o nosso trabalho é sobre eletricidade. Como o Kelvin havia falado, nós vamos falar sobre o que? Sobre o que é DDP, sobre corrente elétrica, sobre fluxo elétrico e vamos falar também sobre os desperdícios, tá? E bem como calcular o consumo de energia elétrica de determinados aparelhos. Espero que vocês curtem, ok? Valeu! Vamos falar também de algo que é importante também no vídeo, é sobre o desperdício de energia e como deve ser evitado de maneira racional. Um dos objetivos é esse, queremos que vocês entendam como isso pode ser feito com inteligência. Falaremos também um pouco de choque elétrico, resistência e DDP. O que é DDP? Diferença de potencial, mas você sabe realmente o que é? Então continue assistindo o vídeo para você entender um pouco mais sobre eletricidade. Pessoal, vamos continuar aqui com nossa eletricidade, vamos falar um pouquinho de conceitos de eletricidade. Vamos começar falando o que é a DDP. O que seria a DDP na eletricidade, não é isso? A DDP é uma diferença, mais do que, não é isso? Antes de falar em DDP, vamos falar um pouquinho aqui dessas duas situações. Temos aqui uma caixa d'água cheia de água e aqui embaixo uma canalização ligada a uma torneira. Se nós abríssemos essa torneira aqui, percebemos que há um fluxo de água aqui nesse sentido. Por quê? Porque há uma diferença de altura da base da torneira para a base aqui da caixa d'água. A situação 2, nós percebemos que existe duas caixas d'água, porém com o mesmo nível de água. Se nós abrirmos essa torneira aqui, iremos perceber que não existe nenhum fluxo de água na direção, no sentido da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda. Por que isso não existe? Porque não há uma diferença de altura entre as caixas d'água. Analogicamente a isso, iremos olhar dois blocos, um inicialmente com 30 graus Celsius e outros com 20 graus Celsius. Iremos verificar com o passar do tempo que há um fluxo de calor do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Por que isso ocorre? Porque existe uma diferença de temperatura entre ambos. Se colocássemos dois corpos, ambos com a mesma temperatura, com o passar do tempo iríamos verificar que elas permaneciam a mesma, não haveria transferência de calor de um bloco para o outro. Analogicamente a isso, iremos falar agora da nossa DDP. Para que exista uma transferência de algo de um corpo para o outro, ou de uma situação para outra, é preciso que haja uma diferença de algum fator. Nesse caso aqui na nossa usina hidrelétrica nós temos excesso de cargas elétricas. Na casa nós temos praticamente nenhuma carga elétrica. Como há uma diferença de cargas entre a usina e a casa, irá haver o que nós chamamos de diferença de potencial. O que seria a DDP? A diferença de potencial, ou seja, a diferença de cargas que há na usina e o que há na casa. Como há muita carga elétrica na usina, quase nenhuma na casa, irá haver uma transferência de cargas elétricas da usina para a casa. E isso constitui a nossa DDP. Iremos representar através dessa simbologia. O sinal de mais significa que há muita carga, o sinal de menos pouca carga. Como aqui há muita carga, aqui há pouca, irá haver um fluxo de onde tem mais para onde tem menos. E essa é a nossa DDP. Bom, gente, mas como é que se dá esse deslocamento de cargas, né? É o que nós iremos falar agora. O que há, na verdade, é o deslocamento de elétrons livres. Bom, pessoal, como nós estamos observando aqui, essa diferença de cargas estabelecida entre a usina e a casa, ela vai ser conduzida, né, de onde tem mais para onde tem menos, por meio de uma fiação, que nós vamos chamar aqui de condutores elétricos.
falando sobre condutores, vamos falar agora da questão da corrente elétrica. O que seria a corrente elétrica? Na verdade, o fluxo de cargas vai ser dado pelo fluxo de elétrons livres da usina para casa. Esse fluxo de elétrons livres ordenados, ou seja, em um sentido, é o que constitui a corrente elétrica. Então, para nós, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons livres. Bom, mas como toda matéria é formada por átomos, os condutores também são formados por átomos. E os átomos são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. Bom, continuando, como a matéria é formada por átomos, o próprio condutor ele contém elétrons. Os elétrons que passam por ele, ou seja, os elétrons livres da corrente elétrica. Bom, como toda matéria é formada por átomos, o próprio condutor ele tem elétrons, e esses elétrons do condutor, eles entram em choque aqui, ó. Os elétrons do condutor entrando em choque com os elétrons da corrente elétrica. Esse choque ele vai causar, entre outros fatores, um aquecimento. O choque de elétrons livres com elétrons do condutor é que nós chamamos de efeito Joule, e a consequência disso é o aquecimento do condutor. Como já foi dito, dentro de um fio condutor como esse aqui, um fio horizontal, passa uma corrente, um fluxo ordenado de cargas. E esse fluxo elétrico, né, na qual estamos vendo aqui, ele tem relação direto com a intensidade, que é a medida da corrente elétrica. E essa medida, ela é explicitada, ou seja, ela é concretizada através dessa fórmula aqui, que é a variação da carga pelo espaço de tempo. Então imaginem um estádio lotado, um estádio cheio, um dia de clássico. E imaginem que uma pessoa vá para a porta e fique olhando, observando quantas pessoas passam pela porta, ou seja, imagina que isso aqui fosse a porta, quantas pessoas passam por esse espaço em determinado tempo. É exatamente assim que funciona a medida da corrente elétrica. E essa medida possui uma unidade, que é em coulomb por segundo. Coulomb é a unidade de carga e segundo o tempo, que é exatamente 1 ampere, que é a medida de corrente. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Kelvin, seu amigo físico, vou falar um pouco para vocês o conceito do que é o choque elétrico. Primeiro, porque às vezes, ao darmos um soco na parede, sentimos um pequeno choque. Porque ao acertarmos a ponta do nosso cotovelo, dá choque. É porque interrompemos a passagem de corrente elétrica dentro do nosso corpo. Porque quando acertamos um soco na parede, os nervos que tem ali na nossa mão, eles começam a impedir naquele momento que a corrente passe. Então fazendo com que a corrente que existe no nosso corpo comece a se chocar contra esses nervos, fazendo com que, digamos assim, arda a nossa mão. Sentimos uma pequena dor. Da mesma forma, quando acertamos a ponta do nosso cotovelo. Porque quando nós acertamos a ponta do nosso cotovelo, criamos uma barreira onde que a passagem de elétrons que estava passando por ali fosse interrompida, fazendo com que os elétrons se choquem contra a parede, fazendo com que você sinta uma pequena dor ou uma leve dor, assim seja. Então, o que seria, na verdade, o choque elétrico? É a passagem da corrente elétrica através do nosso corpo. Bom, então para exemplificar o que eu estou falando, eu vou mostrar daqui a pouco como se faz o cálculo do consumo de energia elétrica, seja ele, como eu falei, do ferro elétrico, seja para um aparelho de televisor que você deixa ligado durante muito tempo na tomada, sem assim estar utilizando a TV, ou um rádio também. Bom, mas vamos a um exemplo. O carregador de celular, que você deixa também
ligado por várias horas, às vezes até dias na tomada, sem estar utilizando, né? No momento de carregar o seu celular. Não faça isso, porque ele está consumindo também muita energia. Evite fazer isso. Eu vou exemplificar através de um cálculo. Observe. O cálculo do custo. Como é que nós fazemos isso? Bom, a primeira ideia é: multiplicamos a potência, que é o watt, pelo tempo de uso, hora por dia. Sei lá, você deixa ligado 10 horas por dia, 15 horas por dia. E também por 30. Por que por 30? Porque é um mês. Então você vai multiplicar esses 3 números: a potência, que vem descrita, geralmente no papelzinho, aquele papelzinho que fica em volta do fio, tá? O tempo de uso que você deixa ele ligado, e também por 30, como eu falei anteriormente, por mês. Bom, o segundo passo é você dividir esse cálculo por 1000. Por que por 1000? Para você obter o valor da energia em kWh, como é que vem descrito no papel. Não vem em watt em hora, vem em kWh. Então você deverá multiplicar no final por 1000. E finalmente, você pega esse valor que você calculou da energia e multiplica pelo valor da tarifa. Que tarifa é essa? É aquela que vem fornecida pela companhia elétrica. Dependendo do país dependendo do lugar que você esteja, ou da cidade, é cobrada uma tarifa pelas companhias elétricas. E finalmente você vai obter o valor dessa energia. Bom, para exemplificar, vamos a um exemplo. Ó. Carregador de celular, como eu estava falando anteriormente. Ó. Ele ligado por 16 horas por dia. O consumo dele, se você não sabe, é de 7 watts. Bom, ele ficará ligado durante um mês, que é como nós pagamos a nossa fatura, 30 dias. O valor da tarifa, tá, é em média de 50 centavos por kWh. Então, como é que você vai fazer? Ó? Como eu falei anteriormente, multiplique o valor do consumo pelo tempo que ele fica ligado, no caso 16 horas por dia, durante um mês, 30 dias. Em seguida, divida por 1000, como eu falei, para você obter em kWh. E como o valor da tarifa cobrada aqui é de 50 centavos, então você multiplica e você vai obter R$ 16,80. Isso só o carregador. Agora você imagina os outros aparelhos que eu citei anteriormente. Então é bom nós evitarmos o desperdício de energia elétrica, pois isso custa caro. Além de uma questão que é ambiental, né? Estamos devastando também as nossas reservas, né? Isso, matando espécies marinhas. Bom, então vamos evitar tudo isso, ok, galera? Vamos economizar. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para o nosso bolso e nós ajudamos ao desenvolvimento sustentável de nosso país. Muito obrigado, até uma próxima, valeu!